Oi, eu sou Stephanie e esse é o podcast Com Alma, segunda temporada. Hoje, dia 22 de novembro, é aniversário do meu pai. E eu estava aqui escrevendo uma mensagem para ele e antes de ligar, eu falei, por que não falar um pouco sobre isso por aqui? E quem sabe esse podcast meu pai ouve, porque como ele não tem Spotify, ele nunca ouve os meus podcasts. Talvez para minha sorte em alguns, especialmente os iniciais, talvez para o meu azar, porque o meu pai precisava ver mais de perto a filha que ele criou. Eu estava escrevendo agora para o meu pai e passou um leve filme na minha cabeça. E aí eu ia parar para meditar aqui sozinha sobre esse dia antes de ligar para ele. E aí falei, bom, por que não colocar essas reflexões aqui para fora para de alguma forma te ajudar do lado daí a consertar, talvez, a sua relação com o seu pai também. Meus pais, e aí incluo minha mãe nessa conversa, eles se casaram muito jovens. O meu pai é um homem negro, vindo de uma família de classe média alta, e eu arrisco até a dizer que nos padrões da minha mente, a família do meu pai era uma família rica, e a família da minha mãe, branca, filha de filhos de imigrantes italianos, era a família pobre. E quando eu olho para essa conjunção desses dois astros da minha vida, eu vejo o quanto essa relação dos dois foi desafiadora para os dois. Meu pai, um rapaz que tinha sido criado por um pai firme e por uma mãe muito amorosa, apesar de essa minha base dos meus avós paternos ser muito linda, meu avô e minha avó foram aquele casalzinho de velho que andava de mãozinha dada, sabe? Eles eram para mim a personificação de um casamento gostoso de ser visto. Claro que por dentro deveria ter várias lacunas ali para serem lapidadas, mas meus avós eram sim os pais perfeitos assim na minha mente. Meu pai, esse Mauricinho, como a gente diz, teve que crescer na base do chicote da vida, sabe? E agora eu, uma senhora nos altos dos meus quase 38 anos, né, que faço em janeiro, quando reflito em como esse pai construiu e conduziu a própria existência, eu consigo ver erros e acertos, mas consigo ver, acima de tudo, muita tentativa, sabe? Quando eu era pequena, meu pai dormia numa Kombi, que no interior a gente chama de perua. Ele entregava compras do mercado em cidades longe assim da que a gente vivia, né? E ele tinha muitas vezes que ficar com fome para que eu tivesse o que comer quando era pequena. Talvez o que tenha faltado, como falta em todos os lugares, seja uma inteligência financeira, para que ele pudesse não trabalhar tanto, mas saber como construir essa vida adulta. Mas isso, ah, isso é uma coisa que falta para todo mundo, né? Inclusive para mim mesma, na minha criação, como meus pais não tinham isso, eles não conseguiram implantar isso completamente em mim. E isso é óbvio, e eu vejo essa reprodução, inclusive quando olho para o meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito batalhador, muito trabalhador. Ele nunca teve corpo mole, sabe? Eu lembro por algumas vezes na minha transição, talvez da infância para a adolescência, eu vi o peso da vida adulta sobre os ombros do meu pai e via como ele lidava com isso, muitas vezes um pouco mais rebelde, outras vezes sem poder chorar aquela dor. Afinal de contas, homens do tempo do meu pai não choram, não têm fragilidades. Uma das coisas que me vem à mente agora, quando penso
nessa força de vida adulta desse pai, que talvez nesse período não tinha sequer a idade que eu tenho hoje. Eu lembro de o peso de ser um guarda municipal pesar sobre os ombros dele, e por 2 minutos eu senti que meu pai precisava de terapia, sabe? E eu lembro de falar isso para ele: pai, o melhor não seria fazer terapia, talvez? Porque dava para ver que lidar com a criminalidade todo o tempo doía nele, ainda mais numa alma justiceira da justiça, né? Não justiceira, da justiça, que era dele. Por falar em justiceiro, se tem uma coisa que meu pai conseguiu instalar na minha mente é que policiais podem ser honestos, justos e quererem que as pessoas mudem, sabe? Isso era uma característica e é uma característica muito forte nele. Ele sempre acreditou que as pessoas podiam se redimir. E por muitas vezes, na formação do meu caráter, vamos dizer assim, eu admirava isso, porque tenho uma lembrança bem desafiadora na minha mente. Uma vez ele me buscando na escola, eu ainda estudava no que nós no interior chamávamos de patinódromo, que era uma escola municipal chamada José Negre, lá no interior de São Paulo, lá em Sertãozinho. E de repente meu pai soltou a minha mão e gritou para mim assim: vai para casa. E eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, talvez 7 no máximo, explodindo. Eu fiquei olhando em volta assim, tipo, como é que vai para casa? Porque eu nunca tinha guiado a minha mente até em casa. E meu pai não era um pai que me abandonava, sabe? Assim, na rua, sozinha, vai para casa, sabe? E aí eu falei, mas como é que vai para casa? Aí ele falou, vai reto. E saiu correndo. E aí eu lembro de ficar assim, em choque daquilo acontecendo em volta de mim. Eu era uma criança muito medrosa. Talvez pelo modo como minha mãe também era muito protetora, eu era uma criança muito medrosa. E aí eu saí andando, meio assim, sem entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi que ele estava correndo atrás de um garoto que talvez tinha uns 5, 6 anos a mais que eu só. E ele corria e olhava para trás e me gritava, vai para casa. E eu fui andando assim, devagar, porque na minha cabeça, eu lembro nitidamente disso, era como se ele ainda fosse voltar para me buscar, sabe? E quando eu cheguei na esquina de uma rua, eu vi ele segurando um menino com os braços para trás. E ele me disse, e aí eu cheguei perto e uma senhora chorava. E ele disse para mim, e eu comecei a chorar junto com a mulher, porque eu odeio ver gente chorando. E ele falou para mim, Stephanie, já não falei para você ir para casa? E isso assim, meu pai policial. Já não era mais o meu pai protetor, sabe, guardião e tal. E aí eu perguntei o que ele fez. E ele só falava pra mim, vai para casa. E aí depois ele me contou que aquele menino, com toda a calma, ele me contou que aquele menino tinha assaltado uma senhora. E isso em 90 e pouco, 1990 e pouco. Então vocês imaginam que isso numa cidade do interior era quase inadmissível, né? E ele tinha assaltado uma senhora e ele tinha agredido a senhora de alguma forma. Lembro nitidamente disso. E de que foi a primeira vez que eu vi o meu pai policial em ação. E foi horrível para mim. Eu vi um lado do meu pai bravo, enérgico, que eu ainda não conhecia. E fui conhecer depois de alguns anos. E quando ele me contou aquilo e me disse que ele estava fazendo aquilo pro bem do menino, sabe? Aquilo mexeu muito forte comigo. E foi ali que eu entendi que em algum momento podia ser que meu pai tivesse que soltar minha mão para cuidar das coisas dele, sabe? E aí eu passei a observar o caminho de volta da escola e de ida para a escola. Acho que foi ali que eu comecei a sentir mais as coisas em volta, porque eu imaginei na minha cabeça de criança que em algum momento o meu pai talvez precisasse soltar minha mão para que eu
fizesse as coisas sozinha. E a minha vida inteira foi uma sucessão a partir desse dia. Esse dia é um marco na minha vida com o meu pai. Do meu pai me treinar para a vida. Ele começou a me treinar para ser autônoma, para conseguir sentir a solidão e a solitude e ser forte, sabe? Nesse período que se segue, eu comecei a trabalhar muito cedo com ele. E ele me disse, eu preciso de alguém que me ajude a criar as artes finais. Eu falei, não quero, porque eu vou ser enfermeira, que era o sonho da minha mãe. Aí ele falou, você vai ser enfermeira, Stephanie? Então tá, vem cá que eu vou te mostrar o que uma enfermeira faz. E ele me levou, né, como funcionário público com acessos a alguns lugares, ele me levou em um hospital, no hospital principal, lá do Sertãozinho. Ele me sentou numa cadeira e falou, observa o que a enfermeira faz. E eu passei mal. Eu chorei. Eu pedi para ir embora. Eu tinha 9 anos nessa época. E ele falou, tem certeza que você quer ser enfermeira? Não, eu não quero mais, tá bom, eu vou ser arte finalista. Na base do choque. Eu escolhi a minha profissão ali. Arte finalista. E aí nós compramos um computador péssimo para que eu pudesse trabalhar as primeiras artes. Nessa época eu ia de uma cidade para outra, eu saía de Sertãozinho, ia para Ribeirão Preto. Eu ficava atrás de um arte finalista gigantesco, ele dava um 7 de mim. Eu era uma criança bem mirradinha, bem pequenininha assim, sabe? Mas com a mente muito esperta. Afinal de contas, eu fui forjada no fogo, né? Da batalha do meu pai correndo atrás do menino. E aí eu não podia fazer perguntas todo o tempo, porque eu era muito questionadora, por que isso, por que aquilo outro. E de trás daquele arte finalista, do ombro dele, lembro direitinho disso, eu vi ele fazendo os comandos no teclado, ele mexendo no mouse, que para mim era quase um extraterrestre mexendo naquele troço. E aí quando ele terminava, ele dizia para mim, perguntas. E aí eu sentava de frente com ele e falava, você mexeu ali, você fez isso e você fez aquilo e aquilo outro. Como é que é isso? E muitas vezes eu chegava em casa depois dessas aulas meio tortas e eu sentava nesse computador velho, destruído, e eu tentava reproduzir o que o moço tinha feito. E eu esquecia alguns comandos e eu ficava frustradíssima. E naquela época a gente não tinha internet para entrar no Google, fazer uma pesquisa, né? Por sinal, a internet era discada depois de meia-noite. E tempos. E foi forjada dessa forma que o meu pai me ensinou a autossuficiência, sabe? E essa forma de geração de sabedoria na mente que não viria talvez dos livros, porque ele nunca teve dinheiro para me pagar um bom curso de CorelDRAW naquela época, um bom curso de Photoshop. Por sinal, eu até tentei uma vez fazer e desisti, porque a gente realmente não tinha recurso para pagar por aquilo, e eu falei para ele, deixa comigo, eu vou dar meu jeito. E dei, e sigo dando meu jeito, há mais de 28 anos. Falar desse pai mistura muito com a minha história aqui também de caminhada, especialmente na minha adolescência, quando eu não concordava com muitas formas desses meus pais serem. Por muitas vezes eu sentei com eles para dar conselhos ocupando o lugar de mãe e não de filha. Por muitas vezes eu falava o que pensava, o que sentia, do alto da minha observação da vida, desrespeitando completamente que meu pai era meu pai, eu era filha. E mesmo que eu pensasse diferente e quisesse algo diferente, esse diferente deveria ser aplicado na minha vida e não querer aplicar na dele, né? Então eu tive uma adolescência muito desafiadora com meu pai, especialmente pela religião que eu seguia e que já falei aqui por muitas vezes, e que louvados sejam os deuses do meu pai não ter entrado para aquela religião, porque senão hoje eu não teria conseguido refazer essa relação com meu pai.
Meu pai não é aquele pai muito melequento, sabe? Muito grudado, que manda mensagem todo tempo. E eu acho que eu tenho um tanto disso dele também. E por sinal, acho que eu tenho essas características dos homens da família do meu pai, porque meu tio me disse há poucos dias que ele também é um tio um pouco distante, mas que ama a gente bastante. E eu, nessa reprodução desse pai um pouco distante, mas que eu sei que se eu precisar, eu posso pegar meu telefone e falar com ele, apesar de que esse pai também não esquece nada do que faz. E ele com certeza vai te lembrar do que ele já fez. Eu quero dizer aqui nesse podcast de boas lembranças, de que as más lembranças também se fazem presente. Meu pai e eu já tivemos uma relação muito mais desafiadora do que ela é hoje, e eu entendo que eu precisava passar por isso, porque tudo está como deve estar e como precisou estar para que eu também moldasse o meu ser. O meu pai é um guardião dos meus caminhos mesmo. Eu sei que ele é a maior torcida, inclusive, para os meus sonhos. Ele conseguiu agora, depois de aposentado, porque eu rezei muito por essa aposentadoria, ver um pai ser policial não é uma tarefa muito fácil. Era uma incerteza diária de se ele ficaria vivo ou não. Eu já vi meu pai tendo oportunidade de ser uma pessoa corrupta e ele não foi. Eu já vi meu pai tendo oportunidades de desistir e ele nunca desistiu. Ele sempre foi mais forte até do que deveria. E para a gente encaminhar esse podcast para um fim, há algumas semanas eu tive uma conversa bem verdadeira com ele sobre como eu achava que o relacionamento dele e da minha mãe não deveria ter se perdurado por tanto tempo, que isso acabou fazendo mal para a gente como filhos. E foi a primeira vez que eu pude verbalizar isso para ele e dizer que eu sabia, hoje como adulta, como para ele naquela época, com 2 filhos, com infinitas responsabilidades e com uma carreira militar de alguma forma para ser construída, deveria, e com certeza foi, muito difícil ser adulto na época dele, com as ferramentas que ele tinha naquela época. E que eu precisava pedir desculpas para ele pela filha rebelde que fui em muitos momentos, quando eu achava que eu sabia tudo que ele ainda não sabia. E que, na verdade, ele só estava no tempo dele. E eu precisava ser só filha. Esse podcast serve também para te lembrar de que você é filha do seu pai. E que mesmo, ou filho, né? E que mesmo que esse pai não seja um pai perfeito, um pai do comercial de margarina, porque provavelmente ele não vai ser, ele é seu pai, assim como o meu é o meu. Essa jornada de cura dessa relação com meu pai, hoje me permite, inclusive, que esse podcast aconteça, porque o meu pai me ensinou a fazer as coisas sem importar quem e sem olhar o que o outro estaria dizendo por trás a meu respeito. Essa força de ir para o mundo que vem do meu pai é uma força que eu honro com cada célula do meu corpo. Se não fosse por aquela visita no hospital, eu não seria hoje a designer, a mentora, a coaching, a terapeuta nas horas vagas e não vagas também. Eu não conseguiria me resolver e me curar das minhas questões indo na terapia, porque eu vi o quanto meus pais precisavam e não puderam ir. Cada passo que eu dou hoje é de alguma forma realizando não só os meus sonhos, eu realizo o sonho idealizado na cabeça desse pai, que doou para mim parte da minha vida, que foi 50% desse túnel de vinda para essa jornada.
E hoje falar desse pai dessa forma e com tanta verdade aqui da minha alma, eu honro inclusive a minha permissão de ser só filha, que por muitos anos eu esqueci de que a filha era eu. E talvez você esteja fazendo isso também, enquanto julga seu pai. Um exercício ótimo que eu fiz por muito tempo para poder compreender o meu lugar, sabe, nessa relação de pai e filha, foi pensar que meu pai já teve 37 anos. E como estava a vida dele quando ele teve 37? E quando ele tinha 9? E quando ele tinha 18? E por todas as idades que eu já passei. Nossos pais também são eternas crianças. Meu pai também é uma eterna criança. E muitas vezes eu, terapeuta, vejo a criança do meu pai se apresentando. E ao invés de criticar, eu acho muito incrível de ver o quanto todos nós, seres humanos, nossos pais ou não, somos eternas crianças tentando brincar de ser adultos. E esse pai escorpiano brabo, vingativo, que não esquece de nada, me ensina muito sobre a justiça, sobre amar sem ser melequento e sobre ser um grande batalhador e um grande guerreiro e um eterno sonhador. Essas são um dos maiores aprendizados do meu pai, mas o maior deles foi o presente que ele me deu, que é a minha profissão, e que hoje eu subo mais um degrau quando honro o que aprendi com esse pai. E se não fosse ele, talvez eu ainda não tivesse encontrado meu lugar no mundo, mesmo na minha idade. Então, pai, eu espero que você esteja ouvindo esse podcast e lembrado dessas histórias gostosas de lembrar junto comigo e que também tenha passado um filme na sua cabeça e que fique aqui registrado nesse áudio. A minha gratidão pela tua vida, pelo ciclo que se inicia, novo ciclo, e que nesse próximo ciclo a gente possa ir aí no sítio, porque o Senhor fez o favor de morar na PQP, mas a gente vai dar um jeito de ir aí. Eu, pelo menos, Vitor, Benício, a Daiane, o Eduardo. Quem sabe a titia não vem, quem sabe a gente não faz uma caravana e vai para aí, para poder comer caju no pé, porque sim, eu ainda estou de olho nesses seus pés de caju. Honrem seus pais, meus queridos. Eles são os portais de entrada nessa vida e eles precisam ser honrados. E lembrem-se que eles são parte da gente e a gente dele. E eles não são perfeitos e nunca vão ser, porque você também não é. Então é isso. Meu velho, te amo. Do fundo da minha alma. Amo você hoje um pouco mais. A minha criança interna festeja a sua vida e a minha adulta aqui, uma senhora já, festeja o privilégio de ser sua filha, a honra de ser sua filha. Tem uma música que meu pai cantava para mim na infância que eu vou deixar registrado aqui porque eu acho que ela sintetiza essa relação e essa construção com o meu pai. Eu vou cantar para vocês. A musiquinha diz assim, ó. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor nascer, mas se a dor vier, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. E aí a parte da música não condiz com a bruxa, né? Que o Natal existe, que ninguém é triste e que no mundo existe amor. E aí a musiquinha diz:
Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz para você. Para você. Mas esse começo dessa música, antes do Natal, diz muito sobre como esse pai me criou para conseguir ser amor e força em todo o tempo. E eu acreditei que essa musiquinha deveria ficar registrada nesse podcast com alma sobre meu pai. Então é isso, meu povo. Até o próximo episódio do podcast com alma.